Estamos chegando para o nosso comentário dominical de hoje, numa semana que surge mais uma denúncia contra desvios no INSS. A cada dia, o governo do presidente Lula tem que enfrentar esse tipo de denúncia que vai maculando de novo a sua imagem de homem público. Eu acho que o presidente Lula está tendo no Brasil uma chance como em nenhum outro país se daria ou lhe daria, como esta de voltar a ser presidente da República de novo. Quando o político prevarica pelo caminho da corrupção e tenta voltar ao poder, só Deus sabe como, numa eleição ainda hoje duvidosa, quem é profissional, ilibado, de caráter retilíneo, jornalista que tem formatura de raiz, sabe que as eleições do Brasil não foram ortodoxas, mas passou. Tem os processos rolando. Mas o que a gente vê é que no Brasil existe uma divisão. Se tem dentro do Congresso, ela está também dentro do nosso Supremo Tribunal Federal. Uma ala que discorda do comportamento de outra, e a outra que faz tudo aquilo que o governo quer e que o governo pede. A linha editorial do Portal da Águia tem dito, tem mostrado ao Congresso Nacional, tem mostrado às famílias brasileiras, porque aqui nós fazemos jornalismo retilíneo, como nós aprendemos na PUC do Rio de Janeiro. Nós entendemos que o país precisa passar a limpo a história dessas eleições. Nós entendemos que o país tem que passar a limpo essa imoralidade do INSS. Nós entendemos também que a nossa Corte Suprema de Justiça, diante de tantas picuinhas, de coisinhas, gente, acessem uma sessão da Suprema Corte Britânica, da Suprema Corte Francesa, da Suprema Corte da Alemanha, em seguida acesse uma sessão da Suprema Corte do Brasil. Nada contra nenhum dos ministros. Eles não têm culpa. A culpa deles estarem ali é do Congresso Nacional, que está faltando representantes à altura, de cabeça preparada, gente culta, erudita, para pelo menos ter a dignidade edificante e elevada de quando fizer uma lei, a fizer dentro dos trâmites legais que combine com a nossa Constituição Federal e também combine com o poder judiciário dos países mais desenvolvidos do mundo. Suprema Corte de Justiça só pode ser composta por membros oriundos de carreira togada. Enquanto o Brasil tiver uma Suprema Corte da forma como eles vêm formando, olha, eu não tenho nada contra esse advogado Zanini. Você vê que ele é um rapaz educado, ele é um rapaz fino, mas ele foi advogado do presidente Lula. Aí o presidente Lula assume o governo depois de um processo imoral, amoral, tumultuado, indefensável, mas que no Brasil tem sempre uma brechinha na justiça que dá um jeito.
No primeiro mundo, como nos Estados Unidos da América, um governador prevaricou e alugou o seu cargo para outro e foi destituído da vida pública para sempre, porque ele queria ser senador da República. Senhores, o Brasil avacalhou de novo. Quem está dizendo é o jornalista Tomás Teixeira. Mais de 50 anos de profissão. Aliás, 60, porque eu comecei muito jovem e vou fazer 80. Comecei antes dos 20 anos, quando me pós-graduei depois na PUC do Rio de Janeiro. Eu não sei fazer jornalismo de quinta coluna. Eu não sei fazer jornalismo sem transparência. Eu não sei fazer jornalismo sem verdade. Porque quem faz jornalismo covarde são os escribas, que não têm competência, não têm honorabilidade profissional. O Brasil está precisando de homens. Eu digo homens com H. No comando do Brasil, na presidência da República, no Congresso Nacional. Este é o órgão mais visado hoje do Brasil, mais imoral e amoral, é o Congresso Nacional de nossa República. Por quê? Por causa das imorais emendas impositivas e secretas, a maior roubalheira da história do nosso Congresso Nacional. Quando tem uma matéria para votar no Congresso, senadores e deputados, não todos, porque em todas as regras existem as exceções, mas a maioria de origem venal, irresponsável, sem ter raiz familiar, se elege porque compra voto, é trambiqueiro, e com o trambique dele ele compra voto e vira deputado federal e vira senador. Eu estou mentindo? Porque a maioria dos mandatos deste país são ocupados por gente venal que tem dinheiro e compra voto. Não por políticos eleitos, por simpatia, por popularidade e por, vejam bem, nível cultural à altura de representar o seu povo. Eu fui político no meu estado. Cheguei a ser deputado 2 vezes. Mas para ir para Brasília, como alguns, eu não vou citar nomes, tem que meter a mão no dinheiro público. Mas eu ainda fiquei primeiro suplente 2 vezes deputado federal. Mas disse, não deixa o Tomás para lá. Não deixa o jornalista Tomás Teixeira ir para lá, porque com esse discurso dele, ele nunca vai sair de lá e vai virar até governador do Piauí. Eu não tenho complexo. Eu sei que eu sou um homem de família de classe média, não é? Mas, graças a Deus, de formação ilibada, de caráter retilíneo, que nunca recebeu 10% de uma obra enquanto foi parlamentar do seu estado, aqui no Piauí. E depois que me tiraram da vida pública, companheiros que eu tanto ajudei na vida, poderiam ter se licenciado. Tomás, vai para a Câmara mostrar o teu discurso. Eu não fui. Aí eu resolvi fundar o Portal da Águia, que eu já tinha um jornal, Tribuna do Povo, que foi quem derrubou a oligarquia de Petrônio Portela no Piauí. Quando eu era o editor-chefe do Tribuna do Povo, do maior governador do Piauí de todos os tempos, Alberto Tavares Silva. Saí da política, sabe por quê? Para não passar por essa imoralidade como esta do INSS.
Se eu estivesse em Brasília, na tribuna da Câmara Federal ou do Senado, eu rotularia todos aqueles envolvidos nesta maior bandalheira da nossa República dos últimos anos, depois da imoralidade que levou para a cadeia grandes políticos do Piauí, do Brasil, aliás, até o presidente Lula, que depois foi perdoado, ajeitado. Não, você vai ser nosso. E ele foi candidato de novo e é o presidente da República. E começa outro escândalo dentro do governo dele, em outro país, de tribunal retilíneo, de parlamento retilíneo. O presidente Lula da Silva jamais voltaria a presidir o nosso país. E a minha formação é no estilo americano. Quem pratica corrupção, devaneio político com dinheiro público, deve ser alijado da vida pública para sempre, excluído, separando o joio do trigo. Eu vou torcer para que essa CPI do INSS não seja controlado por alguns ministros do STF. E por falar em STF, se eu fosse senador da República, eu aprovaria uma lei naquele Congresso contra gregos e troianos, de que de tantos debates, de tantas coisas, o nosso Tribunal Federal do Brasil ele é mais vedete do que o Congresso Nacional. Ele tem mais discursos públicos, julgamentos públicos, do que se faz no Congresso Nacional. Não. Suprema Corte de Justiça, de magistrados oriundos, de carreira togada, ele é fechado. E quando ali se decide alguma coisa, como nos tribunais supremos do primeiro mundo, ninguém sabe quem votou a favor nem quem votou contra. Eu, domingo passado, mostrei aqui um entrevero, o nome é entrevero, não é debate. Aquilo é entrevero entre o ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes, numa sessão plenária do nosso Supremo passada, mas que serve de exemplo, de modelo àqueles que têm dignidade edificante, que têm cultura, que têm preparo, que têm discernimento para analisar que, para ser magistrado da Suprema Corte do nosso país, tem que ser, que vir, oriundo de carreira togada, a partir de juiz de quarta instância, de juízes federais, de ministros do STJ para o Supremo Tribunal Federal. E eu vou citar um exemplo aqui. Ministro Fux, ele foi desembargador no seu estado, foi ministro do STJ e guindado ao Supremo Tribunal Federal. Esse sim, ele vem oriundo de carreira togada. O nosso Supremo precisa, inclusive, tirar os ministros, tirar o paletó do ministro, botar a toga deles e fechar a toga. Eles botam a toga no ombro, fica o paletó e a gravata aparecendo. Isto não é vestimento de ministro de Suprema Corte de Justiça de lugar nenhum do mundo. Abra o computador, vai no Google e bota lá Suprema Corte da Alemanha, Suprema Corte da França, Suprema Corte da Inglaterra. Olha a postura deles.
Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Eu não estou querendo criticar o nosso Supremo Tribunal Federal, não. Eu estou querendo criticar a conjuntura política, ética e moral do nosso país que vacila. Porque se eu lá estivesse como deputado federal, como senador da República, eu já teria proposto a lei de que ministro para a Suprema Corte do nosso país, somente oriundo de carreira togada, estaduais e federais, a partir da quarta entrância. Juízes de quarta entrância, estadual e federal. O que nós estamos vendo em Brasília hoje é um escândalo que quanto mais a imprensa mostra, mais um lado da justiça quer esconder para proteger. Não! Justiça não é para proteger ninguém. Justiça é para punir com rigor das leis. Seja quem for, de presidente da República a vereador de capital e do interior. É corrupto? Pega, prende, bota na cadeia. Bota aquela coisa no peito deles. Esse é corrupto, está preso. E uma lei de homem, porque se eu fosse deputado federal, como fui primeiro suplente, eu já teria a lei dizendo que político corrupto jamais poderá voltar à vida pública, porque lugar de ladrão é na cadeia, e não assumindo cargos executivos públicos, como é esta imoral democracia do nosso país. Desculpem a indignação, mas o nosso país tem uma república hoje apodrecida. Quem está dizendo é o jornalista Tomás Teixeira. E eu não tenho medo de ninguém, não. Do jeito que eu falo aqui, eu enfrento quem quer que seja que venha me peitar. Porque eu sou de uma raça de homem que não dobra a esquina para ninguém. Estou chegando ao final do meu comentário, pedindo a você, telespectador, que o nosso canal, que pelo YouTube vai para o mundo inteiro. Esse canalzinho do jornalista. Não. Ele vai para o YouTube e eu recebo mensagens de brasileiros do mundo inteiro, da Alemanha, do Japão, da França, da Inglaterra, lá dos Emirados Árabes. Tem um brasileiro que manda. Eu vou encerrar o comentário de hoje. Ruborizado, indignado, com tanta imoralidade em nosso país. Presidente Lula, tira umas férias, deu lugar para o Alckmin, que foi 4 vezes governador de São Paulo, que tem postura de governador, de executivo, que vai ser um bom presidente da República, quando ele limpar essa porcaria que está aí, ele levanta, Lula, vem continuar teu governo. Agora, ver se quando Vossa Excelência voltar, não vai emporcalhar o seu mandato de novo. Estamos chegando ao final do nosso comentário de hoje. Eu quero chamar você, telespectador, para o vídeo da nova denúncia do INSS, do senador Cleiton de Minas, que é um escândalo, é a continuação da roubalheira do INSS. Meu Deus, que país é esse? Fique com o vídeo. Tchau e até o próximo domingo. E olha só, Brasil, notícia urgente: acaba de explodir uma grande bomba em Brasília naquele esquema da fraude do INSS. Descobriram a terceira fase do rombo do INSS, que é maior do que todas. Talvez esse seja o maior escândalo do governo PT de todos os tempos, incluindo os 2 mandatos de Lula e o mandato de Dilma junto. É muito pior do que nós imaginávamos. Isto já é um caso para pedido de impeachment. Olha só o que temos para mostrar aqui, pessoal. O deputado Gustavo Gauer foi ali, apurou tudo e vai trazer para nós detalhes. Pessoal, ali em Brasília,
eles estão de cabelo em pé com o que pode vir a acontecer. O Congresso Nacional já se movimenta para colher assinaturas por um pedido de impeachment. Esse rombo e essa denúncia é pior do que tudo que nós já vimos. Mensalão, Petrolão, tudo junto. Preste atenção no que temos para mostrar agora. Dá um like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal, porque nós vamos continuar cobrindo esse tipo de matéria. Então se inscreva aqui agora. Veja o que o deputado Gustavo Gayer vai trazer em primeira mão, essa bomba que temos para trazer no dia de hoje. Agora é oficial. Não fique velho no Brasil ou o PT vai te roubar. É uma regra, não há a menor sombra de dúvida. Nós estamos entrando agora na fase 3 do escândalo do INSS. Fase 1, débitos sem o consentimento dos velhinhos e dos aposentados. Fase 2, empréstimo consignado sem o consentimento dos velhinhos e dos aposentados. E agora a fase 3. Só que a fase 3 é uma bomba. Até agora o governo estava tentando empurrar goela abaixo, usando toda a sua mídia paga, de que tudo começou no governo Bolsonaro, sendo que a gente sabe que não, começou lá atrás, inclusive a Gleisi Hoffmann estava envolvida nisso lá atrás. No governo Bolsonaro diminuiu as denúncias de golpes e no governo Lula explodiu, inclusive com o envolvimento do irmão dele, que curiosamente a entidade do irmão dele não foi investigada, não foi denunciada e nem vai ter que ressarcir ninguém, sendo que ela foi a que mais roubou. Tudo bem, mas é a narrativa de que é Bolsonaro, Bolsonaro e Bolsonaro. Eu vou mostrar para vocês agora, sem sombra de dúvida, com essa fase 3, de que é o governo Lula que está roubando os velhinhos. Primeiro, quero que você assista isso aqui. Vamos lá. Essa guerra continua e agora com mais um fator objetivo contra o governo e a favor da oposição. É que saiu no Diário Oficial de hoje o despacho decisório do presidente do INSS, o novo presidente, que é o Gilberto Vale Júnior. E esse despacho tem o número 66, com a data de hoje, que ele suspende o Vale Mais. É o meu INSS Vale Mais. Por quê? Porque há uma suspeita no governo, na própria nova cúpula do INSS, que haja aí uma nova fonte de desvio de corrupção. Fonte de desvio de corrupção no governo, mais uma vez no INSS, com um programa que se chama INSS Vale Mais. Bom, agora me acompanha aqui rapidinho, eu quero te apresentar uma coisa aqui. Beleza. Eu perguntei, quem criou o INSS Vale Mais? O INSS Vale Mais foi criado pelo Ministério da Previdência Social e pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o programa lançado em novembro de 2024. Esse programa foi lançado no finalzinho do ano passado, em novembro de 2024. Era o Bolsonaro, que é o presidente do ano passado, e permite antecipação de parte do benefício, como 150, sem taxas ou juros, através de um cartão. Sem taxas ou juros. Essa foi a alegação. Mas eles estavam cobrando taxas, estavam cobrando juros de quase 5%. O programa foi criado em novembro de 2024. Vamos para a segunda parte. Quem que opera esse programa? Qual a entidade bancária que opera? Tá aqui, ó. PicPay antecipa do programa INSS Vale Mais. O cartão PicPay antecipa é exclusivo para os beneficiários do programa Meu INSS Vale Mais. Olha que curioso. O governo Lula, em novembro do ano passado, criou esse programa INSS Vale Mais, que só poderia ser operado pelo PicPay. Engraçado, né? Só um banco privado teria autorização para operar esse programa. Agora que vem a cereja do bolo. Quem é dono do PicPay? O PicPay, aplicativo bancário da holding da família dos Irmãos Batista, da JF, está trabalhando com o Citigroup para tentar fazer uma oferta. PicPay é dos Irmãos Batista. Vamos seguir na lógica? Novembro, o Lula cria o programa INSS Vale Mais, entrega só para um banco operar e esse banco pertence aos Irmãos Batista e agora sabemos que há um escândalo de corrupção com o programa INSS Vale Mais. Precisa de mais alguma prova?
E tanto é que, como o governo já está vendo que essa bomba vai explodir, porque está tendo uma investigação em todo o dinheiro do INSS, eles sabem que vai explodir, eles já suspenderam agora. Então eles já sabem que vão ser pegos, suspendem, até baixar a poeira para voltar a roubar os velhinhos. Agora nós temos os irmãos batistas, aquele que o Lula tem denúncia, fizeram delação contra o Lula. Gente, isso é uma loucura. Os irmãos batistas fizeram delação contra o Lula na Lava Jato, falando que deram dinheiro para ele em conta internacional, que deram milhões de reais para ele. Lula volta à presidência, traz os irmãos batistas para dentro do governo, entrega para os irmãos batistas lá usinas hidrelétricas e parte da energia do Brasil. E agora, os irmãos batistas, junto com o Lula, roubando os velhinhos. Nenhum mais criativo escritor de filme de Hollywood seria capaz de conjecturar, de elaborar uma trama tão criminosa quanto se tornou esse governo. E diante desses escândalos que temos visto ali em Brasília, alguns senadores e também deputados que têm caráter e vergonha na cara estão querendo até largar a vida pública ali e entregar o bastão, como é o caso do senador Cleitinho. Olha o que o senador Cleitinho acabou de falar ali no Senado Federal. Ele está falando em largar a vida pública e olha que ele tem total chances de ser eleito governador no próximo ano por Minas Gerais, mas ele fez um desabafo. Inclusive, ele ficou tão bravo ali que ele falou algo que o presidente ali do Senado teve que corrigi-lo ali e pediu até mesmo para apagar ali dos vídeos, das notas taquigráficas, esse trecho da fala dele, porque foi muito forte. Presta atenção nesse depoimento, nesse pronunciamento forte do senador Cleitinho, que assim como nós, está indignado com essa situação do Brasil. Confira. Eu vou falar aqui de uma forma bem sincera e bem transparente, é o que meu coração está pedindo para falar, há alguns dias e alguns meses já. Tem muita gente até lá no estado de Minas Gerais, e até com pesquisas me colocando até como candidato a governador, liderando pesquisa lá em Minas Gerais. Eu vou falar uma coisa aqui do fundo do coração para toda a população mineira e do Brasil. Eu vou estudar bem isso esse ano, conversar bem, fechar a porta do meu quarto, orar muito, pedindo a Deus, porque a minha pretensão mesmo, se continuar da forma que está a política, é não disputar a eleição nunca mais na minha vida, é manter meu mandato aqui que eu tenho, que vai mais 6 anos, e parar de disputar a eleição e seguir minha vida, porque assim, cada dia que eu vejo aqui, isso aqui me desanima mais, isso aqui me deixa extremamente ansioso, porque eu não levo desaforo para casa, e o que a gente mais leva é desaforo para casa. Eu vejo algumas pessoas que não entendem nada de política, ficar criticando a gente, você só faz barulho, não resolve nada. Vem cá, frequenta isso aqui, Congresso Nacional. Eu tenho mais de 300 projetos aqui protocolados. E só projeto que beneficia a população brasileira. Tudo em favor do povo. Aí eu estou aqui me matando, me doendo, fazendo de tudo para tentar melhorar a vida das pessoas. Meus projetos não são aprovados. Quando chega em comissão, os caras têm coragem de pedir adiamento deles para 30, 60 dias. Então, assim, como é que faz? Aí eu vou pular para vir para executivo, para governador, onde eu vou ter que negociar. Meus valores não são negociáveis, meus amigos. E eu vou ter que negociar com gente que não está nem aí para o povo. Gente que não está nem aí, só está preocupada em negociar para eles, para o bolso deles. Porque eu vejo isso aqui, eu estou vendo isso aqui no executivo. E olha que eu sou oposição. Você sabe o que acabou de acontecer? Eu quero aqui novamente valorizar, presidente, os 3 senadores do PDT. O Everton, a Leila e a Ana Paula, que falou assim, não, eu vou continuar a base do governo. É isso. Porque quando o governo ganhou e foi lá negociar, o PDT, porque o que me envergonha na política é isso. Você sentar com o executivo, sentar com o prefeito, ou sentar com o governador, ou sentar com o próprio Lula, né? Não, a gente precisa que eu vou ser base, mas para ser base eu tenho que ganhar isso. Quando é que tem negociação que é para o povo ganhar? Quando que tem? Me conta, que hora que é? Não. Aí eu tenho que ganhar um ministério, eu tenho que ganhar secretarias, eu tenho que ganhar cargo, os meus senadores têm que ter tantas emendas, os meus deputados federais têm que ter tantas emendas, senão eu não sou base. Aí o ministro, o Lupe, né, que foi ministro e foi exonerado, pediu para sair, quem errou foi ele. Ele prevaricou. Quer dizer, o governo fez certo. Tinha que exonerar ele mesmo, aí. Ele errou. Aí, como ele não está mais, a bancada lá do PDT, lá da Câmara, já falou que não é base mais. Como é que eu vou lidar com isso, sendo um governador do meu estado, ter que negociar esse tipo de situação? Aonde que eu já falei que eu não faço negócio errado, coisa errada.
Aonde vai botar a faca no meu pescoço e falar assim, ó, se você quiser ter base aqui na Assembleia, você tem que me dar isso, me dar isso, me dar aquilo. Como é que faz? E eu, sinceramente, estou pensando seriamente, vou conversar com Deus, conversar com a minha família e conversar comigo mesmo, se compensa continuar na vida pública. Se compensa um ano que vem, um cara que se doa igual eu dou aqui, eu não faço nada de errado. Nada de errado. Quem tá ganhando, se um dia eu virar governador, não é eu não. Quem está ganhando é os 853 municípios, porque eu não tenho coragem de fazer nada de errado. Eu não tenho coragem de negociar nada para mim, a não ser negociar para o povo. E aí eu vejo uma situação dessa que eu vi, não é base mais não, porque tirou o ministro do PDT, o PDT não tem ministério mais não, então não serve mais. E o povo? E os aposentados que foi roubado, na cara dura? E o ministro que simplesmente prevaricou? E foi homem, eu tenho que falar a verdade, porque a maioria de político não é macho. Ele pegou e falou assim, não, eu sabia, não fiz nada. Pelo menos foi homem, porque se fosse outro, ia justificar o erro em cima de erro. Ia mentir. Pelo menos foi homem. Mas agora não serve mais. Agora o PDT lá na Câmara, gente, não é base mais. E uma coisa que eu quero ser aqui é justo. Essa questão aqui do INSS, gente, eu não estou aqui apontando o dedo na cara do Lula para falar que o Lula já sabia, como o próprio presidente Bolsonaro, ou a Dilma ou o Temer, não. A gente lida aqui, isso aqui é uma prostituição mesmo, gente. Isso aqui é política. Parece que foi feito para não funcionar, a verdade é essa. O que tem de nego vagabundo que fica nos corredores do Congresso Nacional, atrás de fazer coisa errada, atrás de se beneficiar, é o tempo inteiro. Isso aqui já vem, isso aqui é prostituído mesmo. A gente está no ninho de prostituição mesmo, de prostituído. Então assim, a hora que você entra num negócio, saiba que você está num ninho de coisa errada. Então por isso que eu não vou aqui falar assim, o Lula sabia. Porque como é que você fiscaliza a consciência de homens, de seres humanos? Você vai lá e coloca a pessoa como uma boa fé, indica ele para ser ministro, para ser secretário, está lá todo mundo trabalhando, mas é feito para não funcionar. Parece que todo mundo pensa, política é negócio para roubar, para desviar dinheiro e fazer rolo. Parece que fica só nisso, o tempo inteiro. Ninguém parece que senta e diz, vão fazer para o povo. Vão fazer para o povo. Eu escutei agora os partidos do PSDB, Podemos, falando que vai fazer uma fusão. Faça uma pergunta. O próprio Republicanos com o MDB, faça uma pergunta. O que o povo ganha com isso? Fazer fusão? O que o povo vai ganhar com isso, gente? Nada. Quem ganha com isso, o que eles estão pensando de verdade mesmo? É ter mais deputados, ter mais cadeira, para ter mais representatividade, para poder lá depois negociar, botar a faca no pescoço do executivo, para poder ter mais fundo eleitoral. O povo mesmo não ganha nada com isso. E será quantos políticos têm coragem de pegar e subir aqui e falar isso como eu estou fazendo? Sabe por que eu faço isso? Porque eu não devo nada. Eu não esqueço o dia que eu fui vir candidato a senador pelo meu estado e fui conversar com alguns partidos para poder me dar a vaga. Teve um presidente de um partido lá do meu estado que virou para mim e falou, Cleitinho, o que você quer? Eu falei assim, eu quero a vaga. Ele regalou o oi, ficou uns 30 segundos olhando para mim e falou assim, pode pedir. Eu falei, não, eu quero a vaga. Você não vai querer mais nada? Eu falei, não, eu só quero a vaga. Foi só isso que eu queria, a vaga. Eu não vou negociar nada para mim na minha vida política, só vou negociar o que for para o povo. Então assim, será que compensa mesmo eu continuar nessa aqui? Escutando desaforo de gente que não sabe o que é minha vida, o que eu passei, para onde que eu chegar, onde que eu cheguei aqui, para ficar escutando desaforo de gente que não sabe nada de política, e se tivesse aqui estava se corrompendo ao sistema também, para ficar falando, só faz barulho, só faz isso, só faz aquilo. Aí eu estou aqui todos os dias, olha aí, sempre votando os projetos todos aqui. Meus projetos estão aí para todo mundo ver aí, é só pesquisar, é só olhar, todos a favor do povo, é tudo para reduzir o custo de vida da população, para poder melhorar a vida da população, e aí é de todos, tá? É de esquerda e de direita. Eu tento sempre ser justo aqui, fazer projeto que chegue em todos, a toda a população brasileira, não na ideologia não, que se está matando o país. Eu aprendi muito com Davi. Quer dizer, para você ter um país próspero, tem que estar unida a nação dividida, meu irmão. Nunca um país, um mundo vai prosperar com a nação dividida, como o nosso país está. Então, por mais que eu seja oposição do Lula e serei até o fim do meu mandato aqui, eu jamais vou querer mal de um presidente da República, porque é ele que está dirigindo o navio. Se dá tudo errado aqui, vai todo mundo se afundar, menos os políticos vão se afundar. É só vocês lembrarem na época do Covid. Mandou fechar tudo, todo mundo dentro de casa, muita gente sem dinheiro, e pergunta se algum dia, eu era deputado estadual, eu fiquei sem receber salário, nunca. Então, quando o barco afunda, piora só para o povo brasileiro. Para a classe política, nunca piora. Então, eu jamais vou querer mal de um presidente da República.
Eu não sou aliado dele, mas sou aliado do povo. Eu já falei o que for para a população brasileira aqui, tudo que for para o povo aqui, eu vou ajudar. A gente tem uma proposta aí agora que está aí do governo aí, para questões da isenção de imposto de renda. Em vez de colocar isso como emergência, como urgência, para aquele que ganha até 5 mil não pagar mais, a urgência lá na Câmara essa semana foi para aumentar os números dos deputados. Para aumentar os números dos deputados. Agora, isso foi o que? Uma orientação do STF. Senhor Hugo Mota, com todo respeito à Vossa Excelência, saia na rua e peça a orientação de quem te colocou aí na cadeira, apesar que foram os deputados, né? Mas te colocou no mandato foi a população brasileira. Foi seu Estado. Pergunta a eles se eles querem que aumente deputados. Pergunta. E a orientação poderia ser para diminuir, não para aumentar. Vocês fazem ainda pior, vocês pegam e colocam para aumentar ainda mais deputados. E eu espero do fundo do coração aqui que os senadores tenham a consciência de não fazer isso. Peça orientação. Vai nas redes sociais de Vossas Excelências, saia na rua e peça a orientação do povo e pergunta o povo se o povo quer que aumente deputados. Isso aí, gente, pode abrir um precedente que não aumenta só para deputados federais, não. Pode aumentar para deputados estaduais nas assembleias e para vereadores. E eu queria mostrar para vocês aqui, olha como é que é. A política ela é boa. Só quero mostrar para vocês aqui para finalizar, viu, presidente? Cadê? Tá aqui, ó. Porque se aumentar para vereadores, isso é um projeto lá no Rio de Janeiro. Vereadores do Rio aprovam a criação inusitada do Dia da Cegonha Rebom. Olha o que eles trabalham lá na Câmara de Vereadores. Imagina você colocar mais parasita para o povo ter que pagar. Olha o projeto que um cidadão desse teve coragem de colocar lá para votar. Você para uma Câmara Municipal um dia, você faz todo um trabalho, isso custa caro para a população brasileira, para um cara desse aqui fazer um projeto desse aqui. Aí, o que a gente está aqui agora discutindo essa semana é aumentar mais deputados federais. Imagina para vocês verem, tem que aumentar mais deputados estaduais, mais vereadores, com uma porcaria de projeto desse aqui. Com uma porcaria de projeto desse aqui. E o povo que paga isso aqui. Vamos lá de novo? Vereadores do Rio aprovam criação do inusitado Dia da Cegonha Rebom. Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Então espero aqui que os senadores da República, né? A gente é uma casa revisora, que a gente possa até fazer diferente. Se a gente puder, com emendas, já que o STF mandou orientar, aumentar os deputados, vamos fazer aqui emendas aqui para poder diminuir. Acho que fica melhor. Eu acho que o povo vai ficar feliz demais da conta, só. A gente poder diminuir deputados federais, senadores, vereadores, fazer realmente uma reforma política. Eu finalizo, presidente, também, que eu não poderia deixar de falar isso aqui, Magmal. Ontem a gente teve na manifestação da anistia, isso aqui me chamou a atenção, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Governo Lula rejeita classificar Comando Vermelho e PCC como organizações criminosas. Eu vou repetir. Governo Lula rejeita classificar Comando Vermelho e PCC como organização terrorista. Se tivesse dando orientação para falar sobre o pessoal do dia 8, estava colocando que o governo do Lula falando que esse pessoal era terrorista. Deixa eu mostrar para o governo Lula, que talvez eles não sabem. Olha isso aqui, gente, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, ó. Moradores de um condomínio em Madureira, no Rio de Janeiro, foram informados através de um edital sobre uma taxa de R$ 1.800 a ser paga para traficantes a partir desse mês. Traficantes são ligados ao PCC, ao Comando Vermelho. E o governo do Lula não quer rotular esses criminosos, bandidos, canalhas, como terroristas, passando pano e ficando de joelho para PCC e Comando Vermelho. Essa é quem representa a população brasileira aqui. Esse afronta a população brasileira. Até quando o povo brasileiro vai aguentar isso? É aí quem que tem a moral para poder fazer isso aqui é terrorista. Vamos mudar a lei e colocar essa turma tudo na cadeia. E Comando Vermelho não é terrorista. Então fica aqui minha fala. Para eles, quem é terrorista é o pessoal do dia 8. Muito obrigado, senhor presidente. Eu só faço um registro, senador Cleitinho. E entenda, na condição de presidente, eu peço e oriento aos nossos companheiros a retirarem uma expressão que Vossa Excelência utilizou, enfim, né, que é ambiente prostituído. E aí eu não, na condição de presidente, eu não posso deixar de pedir que seja feita essa exclusão. Me entenda. Nas notas taquigráficas. Um abraço, senador Cleitinho. Pois é, pessoal, quando a gente pensa assim, não, já deu, agora já roubaram tudo que tinha que roubar, já fizeram todo o rombo, eles conseguem se superar e nos surpreender e vir com algo ainda pior. Que surpreendente, pessoal. Esse rombo do INSS é muito maior do que nós achávamos. E aí, olha só, teve rombo na educação, teve rombo na saúde na época da pandemia, por exemplo,
Teve rombo também na parte de infraestrutura no país, porque, por exemplo, nós temos lá em Caracas, na Venezuela, nós temos lá o metrô, nós temos investimento em infraestrutura em outros países, em Cuba. Mas aí, na época do governo PT, esse rombo no BNDES não permitiu ter avanço aqui no Brasil. Teve rombo para tudo quanto é lado. Agora, esse do INSS está deixando todo mundo mesmo assim surpreendido. Eu acredito que até aqueles políticos velhos, né, que foram condenados depois descondenados, como Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, José Disseu, acho que até eles devem estar pensando assim, meu Deus, como que eu não pensei nisso antes, em mexer no INSS, em mexer no dinheiro dos velhinhos, porque ali tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. Na Previdência Social é muito dinheiro. E pode ter certeza, se cavar, acha mais corrupção e mais roubalheira. Porque onde tem dinheiro e tem PT junto, aí tem problema, pessoal. Aí tem problema. E agora eles quiseram colocar a culpa em Jair Bolsonaro, né? Agora, diante dessa nova descoberta aí, essa terceira fase, né, do rombo do INSS que o Gustavo Gaia está trazendo aqui, eu quero ver qual que é o envolvimento que eles vão poder associar ao Jair Bolsonaro, né? E outra coisa, tá tendo essa discussão ali no STF ali com respeito ao ramagem, né? E aí tudo isso beneficia quem? Jair Bolsonaro. Aí o STF correu ali na calada da noite para poder revogar a decisão contra o ramagem. E tudo isso eles estão trabalhando de dia e de noite, de manhã, de tarde, de noite, para tentar realmente encobertar ali, acobertar os crimes, né? Tudo que esse governo tem feito e querem jogar a culpa em Jair Bolsonaro. Daqui a pouco eles vão falar que foi Bolsonaro que roubou todos os pensionistas e aposentados ali do INSS e vão querer colocá-lo na cadeia por causa disso. E aí o senador Cleitinho aí está indignado com tudo que está acontecendo ali, porque, na verdade, pessoal, a indignação ali de alguns senadores, não todos, bem poucos, é porque eles ali discutem, votam, fazem a parte deles ali, mas quando vai para outras instâncias, eles derrubam no judiciário, derrubam no executivo. Então o que eles estão fazendo ali? O papel de trouxa. Papel de trouxa. É uma casa ali, o Senado Federal, uma casa que é caríssima, são milhões, se não bilhões de reais ali que são julgados fora ali por causa daqueles senadores ali que estão ali trabalhando, sendo que, na verdade, eles não operam nada, eles não fazem nada, não mandam nada. E o ministro Fux, eu coloquei aqui no vídeo anterior, se você for ali, você vai ver. O ministro Fux, ele fala que o poder mais forte que existe no Brasil é o parlamento. Palavras do ministro Fux. Ele falou ali durante uma sessão do STF. Não é o executivo com o Lula e seus ministros, não é o judiciário com os ministros do Supremo. O ministro Fux falou, o poder mais forte é o poder do parlamento, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Por quê? É dali que saem as leis. Então, se faz uma lei, o executivo tem que executar, o judiciário tem que julgar de acordo com aquelas leis. Então, o parlamento não está fazendo o seu papel. Por quê? Porque tem dois comandantes ali, que é o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, que estão culiados com o sistema, batem continência para o sistema. Então, é um ciclo, né? É um ciclo vicioso, né? Que está todo contaminado. E essa palavra que o senador Cleitinho usou, está prostituído. Todo o sistema está prostituído. E aí leva o cidadão, no caso ali o senador Cleitinho, a ficar indignado, falar, o que adianta eu fazer todo esse esforço aqui, chega na hora, na cara do gol ali, né, é aquele negócio, imagine um jogo de futebol, o cidadão vai lá de trás, lá da defesa, vem dibra todo mundo, quando chega na linha, na marca do pênalti, que vai chutar, o juiz para tudo, não, para tudo, o VAR, os juízes lá do VAR falou assim que não vale, que não... Inclusive, você vai tomar cartão vermelho aqui, pode sair, você está expulso. É isso que acontece aqui no Brasil. Não adianta, o parlamento pode fazer o que quiser, não adianta, os deputados podem fazer o que quiser, os senadores. Quando chega no judiciário, a vontade deles é que se cumpre. Isso é um absurdo, pessoal. Olha só, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, porque nós vamos trazer outras matérias sobre essa fraude do INSS, sobre esse julgamento do Jair Bolsonaro, sobre a anistia que eles estão querendo passar ali no Congresso e não passa de jeito nenhum. Nós vamos trazer mais matérias e tem bomba vindo por aí, pessoal. Nessa próxima semana tem algo quentíssimo para trazer e se você estiver inscrito aqui no canal, você vai
saber de tudo e vai ficar muito bem informado, tá bom? Então se inscreva, totalmente gratuito, pega o link desse vídeo, manda no WhatsApp, no grupo da família, dá aquela força, pessoal. Nós precisamos do povo brasileiro para divulgar esse tipo de trabalho aqui e essas denúncias, porque se você não divulgar, como que as outras pessoas vão ficar sabendo, tá bom? Então espalha para todo mundo. Vamos ficando por aqui, até a próxima.